TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. (31 de março de 1964). Você sabe que data é esta? Se não sabe, deveria saber. Por quê? Porque foi o começo do fim de nossa democracia. E assim se daria por longos 21 anos, até a redemocratização. Portanto, deveríamos todos lembrar que esta semana, 50 anos se passaram do golpe militar. Para compartilhar as muitas ideias sobre este acontecimento, convidamos o professor Pedro de Albuquerque Neto, que conhece não só a teoria sociológica dos anos de chumbo, ele passou por todo esse período. Apesar de ter sido preso no famoso congresso da UNE, em Biúna, em São Paulo, e apesar de ter lutado na guerrilha do Araguaia, onde tantos desapareceram, o professor sobreviveu. Professor Pedro, muito obrigado por sua presença aqui no Compartilhando Ideias de hoje. Isso é um prazer, Danilo. Vamos conversar. Vamos conversar. O assunto é imenso. 50 anos já se passaram, professor. Muitos ainda não lembram dessa data. Isso incomoda pessoas como o senhor que passaram por esse período tão conturbado da história brasileira? Incomoda no sentido de que ainda está muito presente, apesar dos 50 anos, né? Até porque as consequências disso nós ainda as contamos, né? Então, o golpe militar, né, ele deixou marcas profundas na sociedade brasileira. As marcas estão aí, nós podemos conversar sobre elas aqui, né? Porque o golpe paralisou, né, um processo, né, interrompeu um processo, né? Na verdade, eu costumo dizer para os meus amigos, meus alunos, né, dizendo que até o golpe havia no Brasil uma mobilização em torno do a favor. Eu sou a favor de alguma coisa, né? Então, nós éramos a favor de algo. Nós éramos a favor do governo João Goulart, nós éramos a favor das reformas de base, das reformas estruturais, né? Nós queríamos democratizar a educação pública, que a educação pública fosse educação pública gratuita e laica, né? Fosse igualmente para todos, que o sistema de saúde fosse socializado. Então, nós lutamos por esse conjunto, né, de medidas estruturais a favor, quer dizer, a favor de um projeto de país. E havia também os que eram contrários a isso, mas também eram a favor. Eles eram a favor que o país não necessitava de fazer essas mudanças estruturais, o país precisava se modernizar, o país vivia ainda no atraso do ponto de vista econômico, então o país precisava se inserir, né, na economia mundial, né, e a todo custo modernizar-se, né? Então havia esses dois projetos, modernizar-se sem a realização das mudanças estruturais, que segundo eles eram reformas pró-comunistas, não tem nada a ver com o comunismo. Mas o que é marcante aí é que antes de 64 havia uma mobilização a favor de algum sonho. Queremos um Brasil, construir um Brasil neste caminho. Tanto nós que perdemos, como eles que ganharam pelo golpe, né? Quer dizer, e o golpe nos empurrou para uma outra situação, diametralmente oposta. Nós tivemos que abandonar a luta a favor para assumir uma luta contra. Quer dizer, antes nós procurávamos construir uma unidade em torno de um projeto de país. Aí, depois da ditadura, nós tivemos que construir unidade contra a ditadura. Já não era mais um projeto de país. Era derrubar a ditadura para restabelecer a democracia, né? Quer dizer, isso foi uma coisa muito, muito marcante, né?
Professor, em 1965 o senhor era estudante da Faculdade de Direito aqui em Fortaleza, no Ceará. Né? Então, durante todo o período dos anos de chumbo, o senhor foi guerrilheiro, foi preso pelos militares em 72, foi torturado por eles, ficou desaparecido, teve que fugir para o Chile. Depois do golpe que acontece lá no Chile, o senhor vai para o Canadá, longe da família, claro, obviamente, longe dos amigos, longe do seu país. Professor, o senhor, nesses 50 anos depois do golpe, o senhor pode me dizer se valeu a pena todo esse esforço, professor, diante do país que o senhor está vendo e convivendo hoje em dia? Valeu a pena tudo, alguma coisa ou nada? Olha, em 64 eu era estudante aqui da escola, nessa época era Escola Industrial de Fortaleza, depois passou a ser Escola Técnica Federal do Ceará, depois Cefet, hoje é o Instituto Federal. Sim. Então eu fazia curso de estradas, construção de estradas. Né? Terminei meu curso de construção de estradas. E eu fui preso em 64, eu era presidente da União dos Estudantes Técnicos e Industriais do Ceará. E em 66 eu comecei a estudar Direito. Aliás, uma das razões que eu fui acusado, né, dentro da minha prisão e depois no inquérito policial militar na escola, era de que eu seria um infiltrado do Partido Comunista na escola, porque como é que eu fazia estradas, Sim. curso de estrada, e queria fazer vestibular de Direito. Então, logo eu era infiltrado, porque todos que estudavam construção de estrada queriam fazer engenharia, Sim. arquitetura, né? E eu dizendo para o general, o senhor não entende, o general Lindomar de Freitas Dutra. Eu digo, general, o senhor não entende, general, o senhor está enganado. A minha razão de estar aqui é porque eu só posso estudar numa escola pública, não posso estudar numa escola particular. Não tinha mais vaga em escola. A minha vontade era retornar ao liceu. Então, eu só podia estudar na escola pública. Estou aqui na escola pública, mas eu quero fazer Direito mesmo, não é? E, então, eu fiz Direito, né, em 66, 67, eu fiz a Faculdade de Filosofia, Pedagogia. Né? 2 cursos complicados para aquele período, né, professor? Eu queria ser professor, né, e queria ser advogado, né? E interessante, aí depois eu entro para o Diretório Central dos Estudantes, o DCE. Mas eu vou retomar essa questão que você colocou, se valeu a pena. Olha como valeu. Então, nos idos aí de 67, 68, tinha um colega nosso, Cláudio Roberto de Abreu Pereira, Cláudio Pereira, morreu, completaria 70 anos agora, grande figura, queridíssima da nossa liderança querida. E o Cláudio, ele organizava umas caravanas culturais para o Paraguai, Uruguai, Chile, né, através da área cultural do DCE. E um dia eu estava organizando essas caravanas. Aí quando eu ouço uma voz me chamando, Pedro, quando eu olho, é o general Lindomar de Freitas Dutra, lá na sede do DCE. E eu digo, general, o senhor está aqui, general? Sim, eu estou aqui, Pedro. E o senhor está aqui fazendo o quê, general? Eu vim aqui deixar minha filha, que ela vai nessa caravana cultural de vocês. Eu digo, general, sua filha vai aí? Quem é a sua filha, general? O nome dela? Amélia Dutra. Eu digo, general, o senhor não vai me dizer que é a Amelinha Dutra, presidente do Centro Acadêmico de Música. Ele disse, é essa mesmo. Filha do general. Filha do general. E aí ele disse, Pedro, quando eu lhe vi, eu fiz questão de lhe chamar para dizer que eu mudei. Eu estou do lado de vocês. Olha só. Quer dizer, então, essa passagem, né, é muito importante. Então, eu digo a você o seguinte, que valeu a pena, né, porque a resistência, né, que nós construímos na época, né, se viu para que a ditadura não fosse mais bárbara do que foi. Né? Primeiro, o seguinte, até 68, né, nós estamos aqui numa luta pela democracia contra a ditadura, uma luta não crescendo muito forte. Nós estávamos ganhando a batalha, as batalhas no campo político, num campo em que os militares não sabiam se mover. Né?
eles não tinham essa prática, não tinham essa habilidade, como não tem até hoje, né? São preparados para a guerra, né? Para matar e não para dialogar, né? Então, e nós nos educávamos para dialogar, né? Nós dialogávamos com a população. Para você ter uma ideia, a Universidade Federal do Ceará, nessa época só tinha uma universidade aqui, Sim. a Universidade Federal do Ceará, que que ela tinha mais ou menos uns 8 mil alunos. E as nossas passeatas, quando nós fazíamos, nós não nos dávamos por satisfeitos se a passeata tivesse menos de 5 mil alunos. Sempre eram muitas pessoas. E chegamos a fazer, em 68, a passeata dos 20 mil. Eram 20 mil pessoas nas ruas. Então, no Brasil, no Rio de Janeiro, 100 mil. Aqui. Então, os militares, eles estavam perdendo essa batalha. E, ao sentir que estavam perdendo, a tática deles foi nos empurrar cada vez mais, né? É como tirar o peixe do mar, né? Então, o que é que eles fizeram depois do Congresso de Biúna, né, de 68, onde eu estive? O senhor esteve lá e foi preso lá. Nós fomos presos, né? Todas as lideranças, Sim. né? Para você ter uma ideia como o movimento estudantil do Ceará era forte, das 800 lideranças presas em São Paulo, 60 tiveram prisão preventiva decretada no Brasil. E dessas 60, 10 eram do Ceará, liderança do Ceará. Eu estou nesses 10. Então, o movimento crescia qual foi a tática deles? Era fechar todas as portas políticas para nós. Eles foram fechando, né? E aí chegaram ao radicalismo de impedir a nossa matrícula nas universidades em 69. Quer dizer, já era pós AI-5, né? O Congresso de Biúna foi em outubro de 68. E eles decretaram a prisão preventiva, nossa, e a nossa prisão preventiva caiu no dia 12 de dezembro de 68. No dia seguinte foi o AI-5, dia 13. Dia 13, numa sexta-feira. Sexta-feira. Né, Quer dizer, nós já havíamos perdido, porque nessa época não era semestral, né? Era anuidade, era o ano, né? Então, já havíamos perdido o ano, né? Aí, quando a gente procurou se matricular, né, em janeiro de 69, aqui, por exemplo, antes mesmo do 477, do decreto, o famoso decreto 477, que permitia se abrir um processo contra um aluno considerado subversivo dentro da universidade e expulsá-lo, antes mesmo disso, sem processo nenhum, eles começaram a impedir a matrícula. A minha, por exemplo, teve três estudantes aqui, que a minha, do Inocêncio Shoa e do José Arlindo Soares, nós fomos impedidos por portaria do reitor de nos matricularmos na Faculdade de Direito. Quando eles proibiram essa matrícula, o que é que fizeram? Nos empurraram para a clandestinidade. Nós não podíamos mais aparecer. Então, o primeiro passo foi esse, foi da clandestinidade. Eu militava no Partido Comunista do Brasil, nessa época. Minha militância foi sempre no Partidão, Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, né? E depois o PDT, né? Minha militância foi essa. E o PDT já depois na democratização. Então, a clandestinidade, né, é uma coisa terrível, né? É uma coisa horrível. A clandestinidade é você tirar um peixe do mar. Foi a grande arma, então, dos militares, né, professor? Eu acho que essa aí foi... Isso não quer dizer, né, que do nosso lado não havia, né, pensamento da luta armada. Sim, havia. Não é? Mas, enquanto nós estávamos na luta política, nós estamos querendo continuar na luta política, nós estamos ganhando a batalha. Professor, a respeito de ganhar a batalha, eu vou pedir um minutinho de intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando com o professor Pedro Albuquerque aqui, compartilhando as ideias. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar.
Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Voltamos com Compartilhando Ideias, hoje com o professor Pedro Albuquerque. Professor, o senhor estava nos dizendo que os militares tiveram uma grande sacada, que era empurrar toda a juventude para a clandestinidade. Isso foi uma grande arma mesmo dos militares? Foi uma arma porque nos tirando o habitat social, o cultural, não é? A escola, a universidade, o ambiente político, não é? Nós não tínhamos outra saída. Aí, como nossos partidos, alguns deles, como o PCdoB, por exemplo, previa como alternativa a luta armada, né? Então nós fomos empurrados para esse campo, num campo que nós não conhecíamos. Nós éramos muito jovens, inexperientes, né? Nós não conhecíamos. E esse campo nós não dominávamos. E o pior, quando nós fomos empurrados, né, a ida para o campo militar da clandestinidade foi uma ida dilacerada, porque nós nos dividimos mais ainda. Né? Nós, partidos, nessa época se aplicava um termo chamado racha, partido tal rachou. Quer dizer, um partido, por exemplo, muito rachado, era o Partidão. Do Partidão saíram várias organizações. E cada organização dessa também se rachava, né? Formava outros grupos. Então, eram ilhas de resistência armada. E a divisão se enfraquece. Enfraquece, né? E então, eles contavam, né, com essa possibilidade. Então, aí eles aumentaram a repressão. Não é dizendo que a luta armada contribuiu para recrudescer, né, o processo repressivo. Ele já estava ocorrendo, né? Eles já estavam, tanto assim que ainda antes do AI-5, né, eles já estavam numa corrida muito grande de repressão policial. É verdade, professor. E que nos obrigava, por exemplo, a levar bomba, molotov para a rua. Né? Nós começamos a levar bomba, molotov por uma questão de resistência a ele. Então, quando eles nos empurraram, e aí criaram vários grupos, a LN, o PCdoB Paraguaia, o PCdoB já estava na Araguaia, ele já tinha começado a preparar o campo de guerrilha em 1966, portanto, antes mesmo do AI-5. Né? Mas a alternativa política era sempre a mais forte. Né? Quer dizer, o PCdoB somente ele concentrou o esforço na Araguaia depois do AI-5, depois que os jovens, nós não podíamos mais estudar. Não podia mais estudar, não podia mais trabalhar. Então, vim ver como. Não tinha, né? Para onde correr, né, os jovens naquela época. Por exemplo, no meu caso, saí daqui para Paraíba, Pernambuco, organizar o partido lá. E lá houve quedas. Quando havia queda, aí sempre havia o risco de mais quedas. Então, o partido ia tirando. Então, eu considero que isso aí foi a nossa grande derrocada. Não que a luta armada seja algo ilegítimo, porque diante da ditadura, a luta armada é legítima. Agora, tem que se ver o seguinte, é o caminho mais eficaz para derrotá-la? Eu acho que não foi. Que não foi tanto assim que nós perdemos. E nessa história toda, onde o senhor participou ativamente, como, por exemplo, lá no Araguaia, né? O senhor foi vítima de tortura e o senhor, essa semana, aliás, semana passada, um coronel reformado, Paulo Malhães, que declarou, dentre outras coisas, abre aspas, eu acho que cumpri o meu serviço, fecha aspas, se referindo e admitindo, né, que torturou, que matou, que mutilou. Esse coronel reformado, o senhor também conheceu na tortura? Foi. Porque a tortura, você é torturado com capuz, né? Mas de vez em quando esse capuz é tirado e você vai identificando alguns, né, pela voz. Né?
E esse coronel, estava muito na minha cabeça, né, a lembrança de que eu fui muito torturado, muito barbaramente torturado, e que eu cheguei assim a uma fase de muito delírio, né, e que eu confundia, né? Por exemplo, ele estava comigo e eu olhei para ele e eu vi alguém chamando de Paulo. Aí eu olhei para ele e eu achei parecido fisionomicamente com um companheiro nosso, Paulo Rodrigues, que era um dos comandantes do Araguaia. E eu comecei a tratá-lo como se fosse o Paulo. E aí ele sentiu que eu estava tratando ele como se fosse o Paulo. Ele disse, olha, rapaz, não se engane não sou o Paulo não, viu? Então isso ficou gravado, a fisionomia dele. Quando eu vi agora, eu digo, é ele. Né? Então, é ele que estava ali presente. Não é? Vieram as imagens, professor, quando o senhor se depara com um torturador na televisão, falando e admitindo as torturas, né? No caso do deputado Rubens Paiva e de tantos outros, na Casa da Morte, né? Em Petrópolis, vem as imagens na sua cabeça? Como é que o senhor lida, depois de tantos anos, com essas imagens? A tortura, ela é... A tortura é algo dilacerante, né? Mas o seu impacto varia de indivíduo para indivíduo. Né? Em geral, você começar com um torturado, ele vai dizer, a tortura que dói mais não é a tortura física, né? É a psicológica, né? É a moral. Né? Porque na tortura física, a dor passa. Né? Na psicológica, ela é profunda. Né? Então, na dor física, choques elétricos, tudo isso levei que todos falam, né? Levei. Mas a que marcou, né? No meu caso, por exemplo, foi o fato de que quando eu fui preso, eu fui preso fora da guerrilha. Eu saí da guerrilha, eu e minha mulher. Né? Minha mulher estava grávida. Né? Até por isso, depois o PCdoB achou que nós tínhamos entregue a guerrilha. Né? Mas hoje, cada vez mais, essa coisa é esclarecida. Né? A história está esclarecendo essa questão. Então, quando eu não conhecia minha filha nasceu, eu não conheci minha filha. Você estava no exílio? Não, eu estava preso. Preso. Estava na mão deles. Né? E minha filha tinha nascido. E aí eles souberam. Enquanto eu pude negar, eu neguei que a minha filha, a existência da minha filha. Né? Até que eu tive que confirmar. Eles souberam, né? Eu confirmei. Né? E fizeram tudo para prender a minha mulher, porque eles queriam prender a minha mulher para torturá-la na minha frente. Né? Para que eu pudesse... Uma prática muito comum entre eles, né? Aí o que eles fizeram? Eles fizeram duas coisas. Eles pegaram uma criança, levaram a criança nos braços e disseram que era minha filha e que iam matar. E colocaram uma mulher numa cela perto da minha, dizendo que era minha mulher e que ela estava sendo torturada. Né? Então eu ficava em dúvida, mas eu acreditei, eu achei que poderia ser. Eles eram capazes de tudo. Então isso foi uma coisa terrível. Né? Isso é uma coisa que, né, você delira, você, né, perde o controle de você mesmo. Né? Claro. Agora, a tortura demais, foi meu caso, né, ela pode não ser funcional, né, para eles. Né? Por exemplo, no meu caso, a tortura me levou às raias da loucura. Né? E aí, quando eu senti que a loucura para mim era bom, então eu procurei sempre ser louco para eles. Né? Então, tem um coronel aí, um coronel Lício Maciel, uma pessoa completamente sem controle, né? Ele diz muito que me levaram lá para o Araguaia para dizer onde eram os caminhos da guerrilha. Primeiro, quando não tinha essa informação. Né? E segundo, quando entrei, eu digo, eu vou aqui caminhar sempre para frente, sem olhar para os lados. Eu caminhava sempre para frente, né? Não olhando para os lados. E aí eu sabia que eles iam me levando e se os meus companheiros
vissem eu passando, podiam imaginar, o Pedro está entregando a guerrilha. E eu lembro que eu fui gritando, eu sou comunista, eu sou comunista, eu sou comunista, eu sou comunista. E eles me paravam, me batiam, etc, etc. E aí, era época de inverno, cheio de poça d'água. E eu passava pelo meio da poça d'água. Aí eles me pararam e disseram, você está passando pela poça d'água para deixar rastro para os seus companheiros saberem que é você, nós estamos passando aqui. Nem passava pela minha cabeça isso. Eu passava pela poça d'água para mostrar para eles que eu não estava são, que eu estava meio maluco. Aí quando eles disseram isso, aí eu pensei, bom, aqui eu tenho uma opção, eu passo, continuo passando ou não passo. Eu digo, eu vou continuar passando. Aí eu continuei passando. E eles me chamavam de louco. E isso foi bom, porque de um louco você vai extrair o quê? Claro, né? Isso acaba preservando o senhor, né? Exatamente, preservando muita coisa, né? Então, quer dizer, havia realmente momentos de loucura. Por exemplo, eu imaginava, eu cheguei a um momento que eu achei que eu estava virando um animal. Eu achei que era um besouro. Outra vez eu achei que era um jumento, que tinha as orelhas estavam crescendo, né? Quando eles me amarraram na grade da cela com algema, né? Então, quando eles me botaram numa cela, né, que não tinha vaso sanitário, né, em que eu urinava e defecava dentro da cela, né, e comia com as mãos dentro da cela, eu achei que era um animal, eu tinha virado um animal. Né? Então, aí daqui a pouco vem a lucidez, você diz, olha, vou continuar nessa loucura. Então, a tortura, portanto, é um processo onde o ser humano procura saídas. Né? E eu digo o seguinte, no final de tudo isso, deixou trauma? Deixou. Sim, muito. claro, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, a tortura também, todo o sacrifício, o sofrimento, ele pode lhe transformar num grande poeta. O sofrimento pode lhe transformar num grande romântico. Né? O sofrimento pode lhe transformar num grande sonhador, num louco, não é? Num homem feroz. Né? O sofrimento pode também lhe transformar numa pessoa tolerante em relação àquilo que você não tolerava. Né? Então, meu caso é isso. Eu acho que eu consigo, né, dar essa volta por cima e conseguir isso. Né? Tanto assim que, com tudo isso, eu não tenho ódio. Quando eu vejo esse Paulo Magalhães, eu fico pensando, eu digo, ele está dilacerado, ele está. O fato de ele dizer isso, né? E de não assumir que aquilo ali foi uma coisa terrível para ele, né? Eu imagino o sofrimento da família dele em relação a isso. Né? Então, este homem é um homem em flagelo, não é? Um homem ainda jovem, não é? Mas a minha preocupação maior, Danilo, é o seguinte, é que com as instituições, não é só com as pessoas. Esses homens que fazem isso, porque não são todos os militares que se prestam à tortura. Tem que ter personalidades que se prestam a isso. Em geral, são psicopatas, pessoas doentes. E que são funcionais, não é? Não há pessoa... O psicopata, o doente é aquele seguinte, que está diante de você, você pensa que é uma pessoa maravilhosa, normal, mas ele é capaz de torturar, matar, não é? Professor, muito obrigado pelo senhor ter compartilhado não só as suas ideias com a gente, mas a sua história com a gente. Que o Brasil não se esqueça desses 50 anos que se passaram depois desse golpe militar que tirou aí, talvez, o Brasil dos eixos. Né? Espero que a gente consiga voltar aos eixos. Muito obrigado, professor. Obrigado. Acho que nós voltaremos a retomar o processo de transformação do Brasil. Muito obrigado. Quando eu era menino, me ensinaram que todos os castigos vinham do céu, vinham de Deus. E que mesmo assim, eu deveria fazer tudo para ir para o céu. Claro que eu não quero. Continue compartilhando ideias, boas ideias. E até o próximo programa.
TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Você tem mais de 45 anos?